mesmos interesses e a mesma dedicação aos livros. Porém, neste como em muitos outros casos e situações, Pina Martins sempre se revelou um construtor de consensos e um humanista aberto ao diálogo. Uma lição de civilização, como diria Wanda Anastácio, nos tempos que vivemos, em que está de moda a radicalização dos outros. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor Wanda Anastácio. Muito boa tarde a todos. Eu começo por saudar a mesa e para não me alongar muito, queria começar com uma nota pessoal. E dizer que este livro foi redigido por sugestão do professor José Pedro Serra, diretor da Biblioteca da Faculdade de Letras. Queria manifestar aqui publicamente a minha gratidão no início desta brevíssima intervenção. A redação deste livro revelou-se uma verdadeira viagem emocional aos tempos em que, estudante de mestrado, iniciava o meu percurso de investigação pela mão do professor Pina Martins. Dos muitos mestres que me deram a mão, Pina Martins foi aquele com quem convivi durante mais tempo e o que mais me marcou, não só pelo seu saber, mas, acima de tudo, pela abertura de espírito, humanidade e generosidade. Reencontrei esse espírito generoso durante a redação deste livro, em discípulos e em amigos do professor, alguns dos quais aqui presentes, como a doutora Margarida Cunha e o Sr. Pedro Falcão de Azevedo, a quem quero também agradecer calorosa e publicamente. Agradeço finalmente também ao professor Ramada Curto, que conheci, aliás, através de Pina Martins, que nos apresentou lá pelos idos de 1982 ou 83, as suas palavras mais que generosas. A verdade é que entre o final dos anos 80 e 2010, a biblioteca do professor José Pina Martins ficou célebre entre os intelectuais portugueses amantes das letras. Instalada no último andar do prédio onde morava, na Rua Marquês da Fronteira, era vista como um lugar de exceção. O professor recebia ali amigos, colegas, discípulos, antigos alunos e pessoas das suas relações, segundo um ritual que incluía um breve tour do espaço com uma mostra de simélios representativos, de manuscritos escolhidos e de encadernações curiosas, que acompanhava com a partilha de pormenores pitorescos relacionados com a sua aquisição. O facto de nem toda a gente ser convidada a ir ver o local, a que Pina Martins chamava a Biblioteca de Estudos Humanísticos de Lisboa, assemelhava cada visita a um sinal de distinção. A Biblioteca de Estudos Humanísticos foi o resultado de quase meio século de um esforço contínuo, paciente e dedicado. Segundo o testemunho do próprio colecionador, a ideia de reunir esta biblioteca remonta ao ano de 1951, quando, inspirado pelas lições de Lamberto Donati, a que assistiu durante a frequência do curso de História do Livro na Biblioteca do Vaticano, concebeu a ideia de ir formando uma biblioteca de obras que fossem indispensáveis, estas são palavras de Pina Martins, para os estudos sobre o humanismo do Renascimento. Ao escolher o assunto central dos livros a colecionar, Pina Martins escolhia também estudar um momento particular da história da cultura escrita e da transmissão textual. A época da invenção da imprensa de tipos móveis e da expansão do livro reproduzido por meios mecânicos no Ocidente. O resultado é uma biblioteca especializada onde se incluem, para além de obras raras e textos fundamentais relativos aos estudos humanísticos, os instrumentos necessários para os estudar. Mas se é verdade que uma biblioteca vale por si e pelo conjunto de obras que reúne, não é menos verdade
que deve a sua existência ao esforço da pessoa que a formou. É o colecionador quem projeta, escolhe, decide e organiza o seu acervo e, enquanto vive, confere-lhe uma dinâmica própria, feita de aquisições, empréstimos, permutas e vendas, que se interrompe quando deixa de existir. Na origem de uma coleção de livros estão sempre as motivações afetivas e intelectuais do seu possuidor. E, nesse sentido, é dificilmente compreensível a biblioteca sem referência a essa figura fundadora. Ora, para a Biblioteca de Estudos Humanísticos, José de Pina Martins criou uma geografia simbólica a partir dos lugares de origem dos autores das obras que colecionava. A sua biblioteca oferecia uma imagem ao mesmo tempo espacial e mental da Europa do Renascimento, projetada no modo da arrumação dos livros. As estantes reservadas aos autores ilustrativos do Humanismo do Sul, como dizia o professor, estavam postas em frente das que abrigavam os textos produzidos pelos escritores do Humanismo do Norte. Ao centro de cada um destes conjuntos viam-se os retratos a óleo de duas figuras tutelares. No centro das estantes reservadas ao sul, Pico de la Mirandola parecia olhar, do outro lado, para a figura de Thomas More, humanista do Norte. A disposição das estantes, a colocação dos retratos e até a posição dos móveis formavam uma verdadeira cenografia, uma mise-en-scène do espaço, do tempo e da memória, cuja lógica subjacente ficou registada pelo bibliófilo. O critério geográfico alargava-se à criação das categorias Norte, Sul e Resto da Europa, que resultavam de uma maneira de pensar o espaço cultural europeu do Ocidente a partir do Sul, entendendo a Península Itálica como o centro e o foco principal de irradiação do Renascimento. Pina Martins via os países de cultura predominantemente católica como peças fundamentais nessa dinâmica. O papel decisivo que atribuía à invenção da imprensa de tipos móveis e à circulação de impressos obrigou-o a conferir aos países germânicos um lugar de destaque neste panorama, mas a sua abordagem ao pensamento da época fazia-se a partir do catolicismo e das tensões que o agitaram ao longo do período, e são as obras ilustrativas dessas realidades que predominam na sua biblioteca. Enquanto José de Pina Martins viveu, a Biblioteca de Estudos Humanísticos existiu numa movência de contornos variáveis, feita de livros que entram e que saem, por meio de ofertas, de compras, de vendas, de trocas de exemplares, de que já falei acima e que é uma característica das bibliotecas vivas. O professor encarava a sua biblioteca como um objeto infinitamente melhorável e animava-se à busca contínua de exemplares mais raros, mais interessantes ou em melhor estado de conservação, numa atividade que o entusiasmava e a que ele chamava a sua Renatio Librorum. Um olhar atento aos trabalhos de Pina Martins permite comprovar a atenção que dedicava ao objeto livro nas suas múltiplas dimensões e entender que a sua noção de bibliofilia compreendia precisamente esse contínuo movimento de vai e vem entre os conhecimentos técnicos da bibliografia material ou descritiva, como se dizia na época em que frequentou as aulas de Lamberto Bonatti, e a busca de exemplares raros e a pesquisa. Amor aos livros, colecionismo, bibliografia material, filologia, história literária e história cultural cruzam-se nos trabalhos de Pina Martins, convocados por uma visão abrangente e pessoal da bibliofilia, que via como um misto de ciência e de atividade apaixonante e que teve a oportunidade de divulgar
nos prefácios a catálogos das muitíssimas exposições bibliográficas que organizou, em inventários de coleções de obras raras que também fez, e nos seus estudos sobre bibliotecas e colecionadores particulares. Motivado pelas descobertas de monumentos tipográficos que ele fez em 1965, 1968, 1994 e em 2004, e pelo impacto que elas tiveram na reconfiguração do que se sabia até então sobre a história do livro em Portugal, Pina Martins considerava a bibliofilia como uma via de acesso ao pensamento científico e como um recurso fundamental ao serviço da investigação em ciências humanas. José de Pina Martins fez sua a missão cívica que atribuía ao que ele chamava o verdadeiro bibliófilo. Ao longo da sua trajetória, vemos-lo preocupar-se em alertar decisores políticos responsáveis por bibliotecas e arquivos, a comunidade científica e o público para o valor patrimonial dos livros antigos. Do seu ponto de vista, tratava-se de bens preciosos, de interesse coletivo, que deveriam ser mais bem conhecidos. Considerando os livros como agentes civilizacionais e os livros antigos como alicerces da investigação, o professor Pina Martins via os catálogos bibliográficos que realizou como parte do esforço mais vasto de um objetivo, que eu vou citar a forma como ele dizia. O objetivo era o recenseamento de todo o património bibliográfico preservado em bibliotecas portuguesas. Uma tarefa que ele considerava urgente, não só para se avaliar a dimensão dos tesouros nacionais, mas também para torná-los úteis enquanto instrumentos para o avanço da ciência. O amoroso cuidado que dedicou aos livros e às circunstâncias que os tornaram possíveis permitiu-lhe também tecer laços afetivos com as personagens que admirava e torná-las, mesmo à distância de séculos, emocionalmente presentes. Uma dessas figuras era, sem dúvida, o grande professor, editor e impressor Aldo Manuzio, homenageado na exposição que vão ver a seguir. O corpus aldino da Biblioteca de Estudos Humanísticos é composto por 94 edições. Nesse conjunto figuram 33 obras que a Biblioteca Nacional de Portugal não possui, apesar de esta ser detentora de uma coleção quantitativamente maior. José de Pina Martins concebeu a sua biblioteca como um universo harmonioso e coerente, no qual tudo se conjuga de acordo com a sua visão pessoal do mundo e da história. Considerava a Biblioteca de Estudos Humanísticos como, são palavras dele, uma biblioteca de cultura especial e especializada. As palavras são suas. Valorizando o seu caráter monográfico e dotando-a, além de textos em edições originais, dos instrumentos bibliográficos necessários para os estudar. Não resisto a citá-lo quando disse: constituído pouco a pouco, com meios modestos, o conjunto dos meus livros representa uma prova tangível de como não é indispensável para criar uma biblioteca monográfica útil, possuindo até raridades quatrocentistas e quinhentistas, dispor de grandes recursos materiais. Basta uma vontade orientada, uma inteligência esclarecida, uma persistência tenaz na porfia do mesmo objetivo, uma atenção vigilante a propostas no mercado internacional e um progresso sem pausa na melhoria dos próprios conhecimentos, concentrados no estudo da mesma cultura, a da época áurea moderna da nossa história civilizacional. Nesta enumeração, Pina Martins registrou apenas qualidades intelectuais: a vontade, a inteligência, a persistência e a atenção, silenciando a forte componente simbólica, feita de afetos e de sonhos, que
também se joga na construção de uma biblioteca particular. É essa dimensão emocional, perceptível em pormenores como a mise-en-scène do espaço, a criação de uma geografia cultural imaginária ou a seleção de uma galeria pessoal de personagens a homenagear, que faz da Biblioteca de Estudos Humanísticos a expressão humanizada de uma visão do mundo única e irrepetível que vale a pena preservar. Muito obrigada pela vossa atenção.